nós já aprendemos que o dízimo não é obrigatório, que não se precisa, não tem que se sentir coagido, oprimido, obrigado a dar a 10ª parte de tudo que ganha, porque não é mais obrigatório. Todavia, algumas pessoas, ao descobrirem ou saberem que o dízimo não é obrigatório, acabam deixando de contribuir, de ajudar a igreja. Não é isso que as Escrituras nos ensinam. Mas alguns, ao ouvir essa doutrina que o dízimo não é obrigatório, mesmo não compreendendo ela, mesmo não crendo nela, mas só pelo fato mesmo de não gostar de ajudar a obra, ele já para de fazer alguma coisa, já para de ajudar. Então nós temos que ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado, porque essa doutrina não é apenas para confrontar, mas é uma doutrina que vem para esclarecer, para ensinar e para doutrinar. E nesse momento nós precisamos aprender que nós devemos ajudar a obra do Senhor, precisamos ajudar a obra, a igreja, precisamos contribuir, mas precisamos aprender a forma correta de contribuir. Porque muitas pessoas estão levando dízimos para as igrejas, ou mesmo ofertas para as igrejas, mas Deus não está recebendo. Por exemplo, você está aí, traz 150 reais, 100 reais, 1.000 reais, sei lá quanto for, 5.000 reais. Você traz como oferta ou como um dízimo, né? Já que alguns usam essa palavra dízimo. Mas, como eu disse, o dízimo ele não é obrigatório. Vamos nos reportar aqui as ofertas. Aí você vai trazer a sua contribuição. 50 reais, 100 reais, 1.000 reais, 10 reais, 5 reais, 100 reais, 5.000 reais, enfim. Independente de quanto seja. Aí você traz a sua contribuição, dá para a obra, o dinheiro entra no caixa, na tesouraria. O dinheiro serve para as despesas da igreja, para ajudar a realizar os projetos. Mas, na maioria das vezes, o dinheiro, apesar de estar servindo para a igreja, Deus não está recebendo. Por quê, pastor? Porque estão dando da forma errada. Alguns estão dando suas contribuições, suas ofertas, suas ajudas, de uma forma totalmente contrária daquilo que as Escrituras ensinam. Então, eu aprendi pelas Escrituras, pela revelação do Espírito Santo, e quero que vocês aprendam também. A minha oferta, a minha contribuição para a obra de Deus, eu tenho o maior prazer de dar. Eu quero que sirva para a obra, porque eu acredito no ministério, acredito na palavra que é pregada, mas eu quero também que, além de servir para a obra, Deus também receba a minha contribuição. Deus também atente para a minha contribuição, se alegre com a minha contribuição. Deus ame a minha contribuição. E só tem uma forma correta de fazer isso. Vamos aprender, tá? As Escrituras ensinam. Então vamos aprender a forma correta de contribuir. Nós lemos aqui, em 2 Coríntios 9, no verso 7, ele dizendo o seguinte, Paulo dizendo o seguinte: preste atenção como é a forma correta de contribuir. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender para que nossas contribuições sejam aceitas por Deus, sejam recebidas por Deus com amor, é que elas devem ser dadas de coração. Cada um contribua segundo propôs no coração. Ou seja, quem estipula o valor que eu vou dar não é o estatuto da igreja que eu congrego. Quem estipula o valor que eu vou dar não é o pastor em cima do altar. Quem estipula o valor que eu vou dar não é um envelope marcado com 100 reais, com 500 reais, com 1.000 reais. Não. O texto diz que quem estipula o valor que eu vou dar sou eu mesmo. E cada um contribua segundo propôs no seu coração. Ou seja, eu proponho no meu próprio coração aquilo que eu quero dar. A quantidade, o valor que eu quero contribuir para a obra. Isso parte do meu coração, do meu íntimo. Ele diz que a contribuição é algo feito de coração. E é aquilo que o homem coloca no seu coração. Amém? Então esse é o primeiro passo. Toda oferta. Nós nunca seremos obrigados a dar nem um centavo para a igreja.
Mas, se nós formos dar algum centavo para a igreja, que seja da forma correta. Você entende isso? Ninguém é obrigado a dar nada, a fazer nada. Ninguém é obrigado a dar nada, a fazer nada. Mas, se nós formos fazer, que seja da forma correta, e ele diz aqui que tem que ser dado, tem que ser proposto no coração, tem que ser de coração. Depois ele diz que não pode ser com tristeza nem pela necessidade da obra. Ou seja, eu não queria dar não, mas eu vou dar porque está precisando. Eu não queria dar não, mas eu vou dar e dar com tristeza. Então ele diz, não pode ser dado com tristeza nem por necessidade. Porque ele diz, porque Deus ama quem dá com alegria. Então Deus só vai amar o ofertante, receber a contribuição do ofertante, quando isso é dado com alegria. E Deus recebe com amor. É o que o texto diz, Deus ama quem dá com alegria. Então Deus recebe com amor daquele que dá com alegria. Então quando você dá a sua oferta, a contribuição que você está dando, seja 10%, seja quanto for, que você esteja dando para a obra. Quando você dá isso com tristeza, ou pela necessidade, tá? Então Deus não está recebendo. Deus não está recebendo. Aí eu pergunto, irmão, uma pessoa que dá dízimo com medo de devorador, ele está dando com alegria? Não está. Uma pessoa que dá dízimo, esperando 10 vezes mais, ele está dando com alegria? Não está. Ele está dando com alegria do retorno que ele pensa que vai ter, mas não com a alegria que Deus quer que ele faça. Essa é a verdade. Então, a pessoa que está dando com medo, está dando coagido, está sendo oprimido a dar, está sendo pressionado a dar, ele não está dando com alegria. Então Deus não está recebendo. O dinheiro está entrando, está servindo, mas Deus não está recebendo. O texto é muito claro, que Deus vai receber a contribuição que seja dada com o coração, não com tristeza nem pela necessidade da obra. Ou seja, nós sabemos que a obra tem necessidade, mas nós não damos apenas pela necessidade, nós damos pela alegria que temos de contribuir. É isso que ele está dizendo. E nós não damos com tristeza, nós damos com alegria de contribuir. Se eu tivesse juntado esse dinheiro, deixa eu ver, a minha contribuição que eu estou dando todo mês é R$100, é R$50, é R$500, é R$800, é R$1.000 todo mês. Eita, se eu juntasse esse dinheiro todinho, no final do ano daria R$10.000, R$12.000, R$500, R$600, daria para comprar alguma coisa. Então, meu irmão, Deus já não está recebendo dessa forma. Por quê? Porque você não está dando com alegria. O seu coração não está naquilo que você está fazendo. Deus, ele não olha nem tanto para aquilo, para a atitude da pessoa em dar. Ele olha para o que parte do coração. A motivação, o que lhe motivou a dar a oferta. Não é nem para a oferta em si que Deus está olhando. Ele está olhando para a motivação do coração de cada um. Tá? Então, entenda. É preciso ajudar a obra? É preciso. É necessário ajudar a obra? É necessário. Nós não podemos ser mesquinhos e trancar o nosso coração para parar de ajudar a obra. Beleza, o dízimo é mais obrigatório. Porque tem um monte de crente avarento que pensa assim. O dízimo é mais obrigatório. Aí pronto, aí ele não lembra mais de ajudar a obra, não lembra mais de ajudar a igreja, não lembra mais da necessidade da igreja, não tem mais prazer de ajudar, não tem mais vontade de ajudar. Sim. Ele se tranca totalmente dentro do seu egoísmo, dentro da sua avareza, dentro da sua mesquinhez. E ele não pensa mais em ajudar a obra. Por quê? Porque ele não tem amor de ajudar, ele não tem alegria de ajudar, ele não tem prazer de ajudar. Sim, então, amados, não podemos ser dessa forma de maneira alguma, em hipótese alguma. Nós temos sim que ter o coração aberto para ajudar, que ser voluntários para ajudar, que ser liberais para ajudar, mas nós temos que fazer da forma correta. Então ele diz que Deus ama quem dá com alegria. Tá? Então, a segunda coisa que nós aprendemos aqui ainda em 2 Coríntios 9, no verso 5, é que nós não podemos dar com avareza. Olha o que ele diz, 2 Coríntios 9, verso 5. Portanto, tive por necessidade exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco, e preparasse de antemão a vossa bênção já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção, e não como avareza. Primeiro, irmão, eu esqueci de falar para vocês que esses textos, eles estão falando de uma coleta que estava sendo feita lá em Coríntios e em toda a região da Grécia, fazendo uma coleta para levar para os cristãos pobres em Jerusalém. Houve uma seca muito grande em Jerusalém, e eles estavam fazendo uma coleta para levar. Ia dinheiro, ia arroz, ia feijão, ia alimento, ia dinheiro em espécie, ia tudo, ia de tudo. Então isso se trata de uma coleta para os cristãos pobres da Judéia, mas nós
temos esse capítulo como uma base que nos ensina como contribuir para a igreja, tá? Então ele diz aqui que essa bênção ela deve ser dada não como avareza, mas na verdade como bênção. Então, a segunda coisa que nós temos que aprender, irmão, que nós não podemos jamais dar uma oferta com avareza, com pena de dar, com mesquinhez, com avareza, sabe? O que é avareza? A avareza é o apego sórdido aos bens materiais. Ou seja, dar com avareza o que é? É quando eu posso dar muito mais do que eu estou dando, mas eu não dou, por quê? Porque eu sou avarento. Não é nem porque vai me fazer falta, não é nem porque eu vou passar necessidade se eu der. Não, eu posso dar, mas eu não dou porque eu sou avarento. Então, isso é avareza, é quando a pessoa deixa de dar mais, ela pode dar mais, mas não dá simplesmente por causa da avareza. Não porque ela vai passar necessidade, porque deu, né? O avarento, na verdade, só pensa em si, ele só pensa em juntar, em guardar, em ter, em possuir, em acumular. E nós sabemos muito bem que, embora deixar de contribuir com a obra não vai levar ninguém para o inferno, mas a avareza condena. A avareza condena. A palavra de Deus diz que os avarentos não têm parte no reino de Deus. Então, nós não podemos dar oferta com avareza. Então, se você, por exemplo, você tem condição de fazer mais, de dar mais, tá? E isso não vai lhe fazer a mínima falta, você não vai passar necessidade porque fez, certo? Então você deve fazer. Agora, se você deixa de fazer, você poderia fazer mais, mas não faz, simplesmente por amor ao dinheiro, simplesmente pelo desejo de ter aquilo guardado, de ter aquilo ali, então, meu irmão, isso é avareza. E ele diz que não pode ser dado com avareza. Outra coisa que nós queremos aprender é que nós não podemos... isso agora nós vamos lá para o capítulo 8, do verso 1 ao 2. Eu separei apenas alguns versículos, né? Poderia ler expositivamente, mas os irmãos podem ler o capítulo 8, o capítulo 9 inteiro, tá bom? Separei alguns versículos para poder a gente compactar mais a mensagem, ser um pouco mais objetivo, tentar ser um pouco mais objetivo. Então, em 2 Coríntios, agora 8, do verso 1 ao 2, ele diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riqueza da sua generosidade. Pronto. O que ele está dizendo? Ele está falando para os coríntios, está dando aos coríntios um testemunho dos irmãos da Macedônia. O que eram os irmãos da Macedônia? É que os irmãos da Macedônia, mesmo da sua profunda pobreza, da tribulação que eles estavam passando, das necessidades que eles passavam, eles superabundaram em riqueza de generosidade. Então, ele dá o exemplo dos cristãos da Macedônia, que nem pelo fato deles serem pobres, deles estarem passando necessidades, eles deixaram de dar. Então ele diz aqui que, independente da situação financeira, eles davam com generosidade. E assim que deve ser, independente da nossa situação financeira, se nós somos, se nós não somos ricos, não temos muito, né? Mas independente da nossa situação financeira, ele mostra aqui que os cristãos da Macedônia, independente da sua situação financeira, eles abundaram da sua profunda pobreza, superabundou em riqueza de generosidade. Ou seja, apesar de serem muito pobres, mas eles foram generosos ao ponto de admirar o apóstolo Paulo, a generosidade daquele povo pobre. Então é isso. Então não depende, irmão, nossa contribuição para a obra, ela não depende da nossa situação financeira. Ela não depende da nossa condição financeira. Não depende, quando eu ganhar muito eu vou dar. Não. Quando eu ganhar muito dinheiro eu vou ajudar a obra. Não. O texto mostra claramente que, independente se nós temos pouco, se nós somos pobres, mas mesmo assim nós devemos dar com generosidade. Claro, de acordo com o que nós podemos fazer, lógico. Eu me lembro sempre daquela viúva pobre que, quando eles estavam lá no templo, estavam lá recolhendo as ofertas, Jesus olhando lá os gasofiláceos, eram 12 caixas, tinham 6 caixas de um lado, 6 caixas do outro. E eles estavam lá colhendo aquelas ofertas, Jesus estava sentado olhando, observando. Jesus via ali a hipocrisia daqueles ricos, né, levando muito dinheiro, muito. E de repente uma viúva
pobre, ela pega as 2 pequenas moedas que ela tinha, 2 réis, que equivalia hoje a 64 centavos, e ela pega aquelas 2 pequenas moedas e ela leva e deposita lá naquela caixa. Quando ela deposita naquela caixa, Jesus se levanta e diz aos seus apóstolos, aos seus discípulos: olha, essa mulher deu mais do que os outros, porque os outros deram o que estava sobrando, essa mulher deu tudo que ela tinha. O que Jesus está ensinando ali? Que as pessoas têm que dar tudo que tem? Não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando, está mostrando Jesus está mostrando o que motivou aquela mulher a dar aquela oferta. Porque a oferta daquela mulher, irmão, diante da oferta dos outros, não era quase nada. Muitos estavam dando, era milhares, centenas de reais, milhares de reais, e ela deu apenas 64 centavos. Então o dia daquela mulher quase não serviu para nada. Mas foi um dinheiro que foi aceito por Deus. Foi uma oferta que foi aceita por Deus, porque Jesus viu a motivação daquela mulher. Ela não estava dando para se mostrar, ela não estava dando para se exibir, ela não estava dando para aparecer, ela não estava esperando nada em troca, ela simplesmente movida pelaquela alegria, aquele prazer. Ela talvez pensou ali, talvez antes de dar: Senhor, é tão pouco que eu vou dar, é só 64 centavos, isso não vai dar para quase nada para ajudar na obra, mas eu tenho um prazer, eu tenho alegria de fazer. E ela foi e fez. Ela foi e deu. Então aquela mulher mostrou desapego total ao que ela tinha. Porque era o que ela tinha. Jesus disse que ela deu todo o seu sustento. Era tudo o que ela tinha naquela hora. Então ela mostrou ali desapego. Ela mostrou que não era uma pessoa apegada aos bens. Era uma pessoa desprendida dos bens materiais. E é assim que Deus quer que as nossas ofertas cheguem até a sua obra, dessa forma. De uma forma desapegada, de uma forma desprendida, certo? De uma forma realmente com alegria, aquele prazer de ajudar, aquela alegria de saber que eu estou fazendo o que eu posso fazer, saber que eu estou dando o que eu posso dar. Deus sabe, é isso que eu posso dar, é isso que eu posso fazer. Eu não estou sendo mesquinho, é isso que eu posso dar, é isso que eu posso fazer. Eu não estou sendo avarento, é isso que eu posso dar, é isso que eu posso fazer. E Deus sabe, e Deus está vendo, e Deus está se alegrando. Deus está se alegrando. Então isso é muito importante, vocês aprenderem isso. E outra coisa que ele diz, aqui no verso 3 de 2 Coríntios 8, ele fala assim: porque segundo o seu poder, lá os crentes da Macedônia, os pobres da Macedônia, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, que Paulo viu, e ainda acima do seu poder deram voluntariamente. Você está vendo o quê? Que eles deram a oferta acima do que eles podiam dar, tá vendo? Porque segundo o seu poder e ainda acima do seu poder deram voluntariamente. Ou seja, a volição daqueles crentes pobres era tão grande que eles davam não apenas o que podia, mas até acima do que eles podiam dar. Então, irmão, a oferta ela tem que ser voluntária. E muitas vezes até mesmo acima daquilo que nós podemos. Tudo vai depender do que o nosso coração nos manda fazer. Porque eu creio que Deus ele coloca no nosso coração o que nós temos que fazer. Deus ele coloca no nosso coração, no nosso íntimo, o que nós temos que fazer. Então, aquilo que vier ao nosso coração, aquilo que é colocado no nosso coração, é o que nós temos que fazer. Então aquelas pessoas deram segundo o que podia e até acima daquilo que podia. E deram isso voluntariamente. Voluntariamente quer dizer que não foram obrigadas, que não foram coagidas, que não receberam promessas de riquezas, nem receberam ameaças se não desse, foram simplesmente voluntárias a fazer. Elas souberam que estavam fazendo a coleta, opa, está fazendo a coleta, então eles foram voluntários em agir, né? Então assim que nós temos que fazer. Ao sabermos que da necessidade, ao sabermos da precisão, ao ser anunciado que está sendo feita uma coleta, então nós temos que ser voluntários a fazer. Não precisa ninguém chegar para nós: e aí, irmão, você vai dar quanto? Não. E aí, irmão, e você aí, você vai dar quanto? Não. Estamos sabendo que está sendo feita a coleta, estamos sabendo que há os projetos, que há os trabalhos, que estamos sabendo que há, que está sendo feito algo por alguém, então nós vamos ser voluntários, espontâneos a fazer, sem esperar promessas, sem ser ameaçados. É dessa forma que nós estamos aprendendo a forma correta de contribuir à luz do Novo Testamento. Então você está vendo que, apesar do dízimo não ser obrigatório, como o Novo Testamento mostra que a igreja contribuía, o povo contribuía, ajudava, né? E esse dinheiro ia para ajudar. Né? Daqui a pouco eu vou falar para onde é que ia esse dinheiro. É o dinheiro que era arrecadado nas igrejas.
Então, assim, meus irmãos, ele fala outra forma correta também, que deve se fazer, está no verso 7 do capítulo 8, ó. Portanto, assim como em tudo sois abundantes, na fé e na palavra, e na ciência, e em toda diligência, e em vosso amor uns para com os outros, assim também abundeis nessa graça. Ou seja, que graça? A graça da coleta. Então, Paulo disse, olha, vocês são abundantes, né, na fé, vocês têm na palavra, vocês têm muito conhecimento, vocês são diligentes em fazer a obra, você não amou um para com os outros, mas também, assim também você deve abundar nessa graça. Ou seja, então ele diz que assim como nós somos fervorosos na nossa fé, no conhecimento da palavra, no trabalho, no amor de um para com os outros, devemos também ser fervorosos também, abundantes também na nossa contribuição, nas ofertas que nós damos para contribuir com a causa do Evangelho. Então ele está falando isso. Nós somos, porque de repente, irmão, nós não podemos correr o risco de nos tornar cristãos, crentes, conhecedores da palavra, conhecedores da doutrina, conhecedores dos estatutos de Deus, e de repente nos tornar pessoas mesquinhas quanto à questão financeira. Poxa vida, nós protestamos, nós pregamos o Evangelho, nós repreendemos os falsos profetas, nós anunciamos a verdade, nós somos fervorosos, nós nos alegramos ao ouvir a verdade, mas na questão financeira, para contribuir, nós somos mesquinhos, temos o coração fechado. Então, Paulo diz, não, vocês são fervorosos na palavra, na doutrina, no conhecimento, no trabalho, no amor, mas também se deve ser abundantes também nessa graça, ou seja, na contribuição também. Amém? Então, isso também é um conselho da palavra de Deus, como se deve contribuir na visão da nova aliança. Outro conselho também que ele dá, está no versículo 10. Está aqui no versículo 10, também muito importante, ele diz assim: agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento, segundo o que tendes. Preste bem atenção. O que ele diz aqui? Olha, preste atenção. Isso convém a vós que desde o ano passado, começaste não só a praticar, mas também querer. O que ele está dizendo? Que nós devemos não somente praticar a oferta, mas devemos praticar a oferta por querer praticar a oferta. É isso que ele está dizendo. Ó. Verso 10. Nisso dou meu parecer, pois isso vos convém a vós que desde o ano passado começaste, e não foi só praticar, mas também um querer. Ou seja, quando nós vamos dar uma oferta, uma contribuição para a obra, não deve ser apenas praticar, chegar lá e colocar. Não, ele diz que deve ser partir do querer, da volição, da espontaneidade de cada um. Não é apenas praticar que Deus vai se agradar. Eu dei, Deus se agradou. Não. Ele diz que tem que praticar, mas também o querer, tem que querer praticar. O dar a oferta sem querer dar, não vai servir. Deus não vai receber. Vai servir para a igreja? Vai, mas Deus não vai receber. Então ele diz que tem que praticar, mas também tem que querer, tem que partir de uma vontade a prática da oferta. Não tem que ser aquela coisa à força, na marra. Você entendeu? Outra coisa também que ele diz aqui no verso 11, que eu acho muito interessante também, ele diz: agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também um cumprimento, segundo o que tendes, né? Então, eu acabei lendo esse versículo aqui, ao invés do outro naquela hora. O verso 11, agora, porém, completar o que já foi começado, para que assim como houve prontidão de vontade, haja também um cumprimento, segundo o que tendes. Então, o que ele está dizendo? Ele diz que houve a prontidão de vontade, e para que haja também o cumprimento, segundo o que vocês têm. O que ele está querendo dizer? O que ele está querendo dizer é que muitas vezes algumas pessoas sentem a prontidão de vontade, mas não praticam. Ou seja, ele sente a vontade de ajudar, ele sente no coração o desejo, a vontade, Deus falando, Deus incomodando, mas ele não pratica. É isso que Paulo está falando. Assim como houve também a prontidão de vontade, haja também o cumprimento. Ou seja, eu não posso ficar só na vontade, eu tenho que cumprir, eu tenho que ajudar, que contribuir, que enfiar a mão no bolso e estender a mão para ajudar. Uma vez, uma certa senhora, conhecida minha, ela falou que estava viajando para o interior, e ali, quando eles foram viajar, pararam num lugarzinho aqui dentro da periferia de Fortaleza, e apareceu um garotinho pobre, bem pobrezinho, ela viu pelas vestezinhas dele e tudo, bem pobrezinho, descalço.
E o bichinho pediu, ele me dá uma moeda para me comprar merenda para meus irmãos. E aquela senhora disse que estava indo embora, mas não deu nada para ele, o garoto saiu. E depois ela disse que ficou incomodando ela, aquilo no coração dela. Poxa vida, eu estava só com R$5, mas eu já ia embora mesmo, nem precisava desse dinheiro. Eu podia ter dado aquele garoto. E aquela senhora disse para mim, poxa vida, eu acredito que no inferno está cheio de boa vontade. Então eu entendi o que ela quis dizer ali. Entendi que não basta apenas ter a boa vontade. É isso que Paulo está dizendo. Não basta apenas sentir a vontade, ter a boa vontade, querer ajudar. Porque muitas pessoas, pode ter certeza disso, talvez até vocês que me ouvem agora, ou com certeza alguns de vocês que me ouvem agora, sente a vontade de fazer algo, de contribuir, de ajudar, de estender a mão. São movidos pelo Espírito Santo, são tocados por Deus. Mas não há o cumprimento dessa vontade. Então Paulo disse que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também um cumprimento. Então nós não podemos só ficar na vontade, nós temos que ajudar, temos que cumprir essa vontade. Então essa é uma forma correta de contribuir e Deus quer isso de nós. Deus quer que veio a vontade, que foi Ele que colocou, eu creio, então deve haver também a prática dessa vontade. Não podemos ficar só na prontidão da vontade. Então, quando você sentir no seu coração o desejo de ajudar uma pessoa pobre da igreja, um irmão pobre da igreja, uma pessoa necessitada na sua rua, quando você sentir a vontade, o desejo de ajudar a obra, de ajudar o trabalho missionário, de ajudar a propagação do evangelho, então creia, Deus está colocando essa vontade no seu coração. E Ele diz que isso deve haver, como houve a prontidão de vontade, haja também um cumprimento. Então deve haver, quando vem aquela vontade, deve haver o cumprimento. Não pode só ficar naquela vontade, a gente tem que praticar. Então é isso. Então dessa forma é que eu creio que Deus vai sustentando a igreja. Algumas pessoas dizem, pastor, o dízimo não é mais obrigatório, como é que a igreja vai se sustentar? Dessa maneira, dessa forma. Deus colocando no coração das pessoas a vontade de ajudar. E as pessoas cumprindo essa vontade que Deus coloca no coração delas. Agora, claro, já que Paulo está dizendo isso, Paulo está dizendo o quê? Paulo está dizendo que tem gente que fica com vontade, mas não faz. Fica com vontade, mas não ajuda. A sua carne, a sua mesquinhez, a sua avareza fala mais alto sempre. Então, é isso que ele está falando. Mas vamos aqui para outra coisa que ele diz também importante, no verso 12. Ele diz assim, porque se há prontidão de vontade, será aceita, segundo o que qualquer um tem, e não segundo o que não tem. Olha o que ele está falando. Se há a prontidão de vontade, deve haver a execução dessa vontade, o cumprimento dessa vontade, a prática dessa vontade. Ou seja, veio a vontade de eu ajudar, então eu devo praticar essa vontade. E essa prática deve ser dada de acordo com o que cada um tem, e não com o que não tem. É isso que ele está falando. Ou seja, então, se há prontidão de vontade, será aceito segundo o que qualquer tem, não segundo o que não tem. Então, para que essa vontade praticada de dar oferta seja aceita, é o que ele está dizendo, verso 12, porque se há prontidão de vontade, será aceita, não o que qualquer tem. Aliás, será aceita segundo o que qualquer um tem, e não segundo o que não tem. Então, preste bem atenção. Ele está dizendo que vai ser aceita a contribuição, a oferta, a contribuição, ela vai ser aceita de acordo com o que você tem e não com o que você não tem. Por exemplo, se uma pessoa pobre, o que ela pode dar, o que ela tem, o que ela pode dar, por exemplo, é R$10, é R$20, é R$50, então ela vai dar. Se ela vai dar R$5, ela é pobre, e é de acordo com o que ela tem. Então o que ela tem, o que ela pode dar ali, ela é R$5, então ela vai dar os R$5 e vai ser aceito. O texto está dizendo que vai ser aceito. Então, se um rico, ele pode dar, por exemplo, R$1.000, ou R$5.000, ou R$10.000, ou R$100.000, mas ele dá, por exemplo, ele poderia dar 5.000, ou 10.000, ou 100.000, ou 50.000, mas ele dá 1.000. É muito mais do que R$5 que o pobre deu. Mas ele não deu de acordo com o que ele tem. Ele poderia ter dado mais. Então a oferta dele não vai ser aceita. Ele diz, será aceito segundo o que qualquer tem e não com o que não tem.
Então pode ser, irmão, pode ser muito bem, vamos dizer aqui, vamos dizer que nós estamos olhando o irmão botar o dinheiro dentro da caixa de oferta. Um irmão pobre trouxe R$2. Um irmão rico trouxe R$1.000. Aí você olha, poxa vida, ele deu R$1.000, que bênção, que bom. E de repente, Deus olhando lá do céu, recebeu a oferta do irmão pobre, aceitou a oferta do irmão pobre e não aceitou a oferta daquele irmão rico. Por quê, pastor? Porque de fato o irmão pobre deu de acordo com o que ele tinha, era o que ele podia dar. Mas o irmão rico, embora deu R$1.000, muito dinheiro, mas ele não deu de acordo com o que ele tinha. Ele poderia ter dado muito mais. Então é isso que ele está dizendo. Se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer um tem, não segundo o que não tem. Então, outra coisa também, a igreja não pode obrigar, os pastores não podem obrigar um irmão pobre pegar um envelope, por exemplo, para dar R$100, e um rico dar R$100 também. A igreja não pode estipular valores, não pode dizer quanto que a pessoa tem que dar, ou estipular o que a pessoa... Não, o pobre vai dar R$100 e o rico vai dar também, é para todo mundo. Não, ele está dizendo que tem que ser dado de acordo com o que cada um tem, e não com o que a pessoa não tem. Você não pode dizer com uma pessoa que só pode dar R$2 que ela tem que dar R$50 de maneira alguma. Se ela pode dar R$2, é R$2 que ela vai dar. E vai ser aceito por Deus. Então nós não podemos, sabe, tá estipulando valores, obrigando valores para as pessoas darem. As pessoas têm que dar de uma forma voluntária, espontânea e de acordo com o que elas têm. E não com o que não têm. Então você está entendendo, irmão? Quer dizer... Então, preste bem atenção. Eu tenho certeza, irmão, que tem muita gente rica dentro das igrejas. Muita gente rica mesmo. Tem gente tão rica dentro das igrejas que ele teria condição de, todo mês, ele dar um apartamento para um irmão pobre da igreja. Ele teria condição. Diz, rapaz, olha, todo mês Deus colocou no meu coração, eu vou dar um apartamento para um irmão pobre da igreja. Vou conversar com o pastor aqui, o pastor, os irmãos, para saber quem é os irmãos pobres da igreja que não tem casa. O pastor passa para mim, a igreja passa para mim, e aí eu vou dar todo mês uma casa a um desses irmãos. Eu tenho condição, eu posso fazer isso. Mas não fazem. Está dizendo, irmão, é muito mais fácil um pobre, tirar R$100 mesmo sem poder para ajudar a obra do que um rico pegar e dar R$100. É muito mais fácil um pobre fazer isso do que um rico fazer. Pode ter certeza disso. É muito mais fácil um pobre pegar R$100, sufocado, mas ser tocado com amor e alegria de dar R$100 para ajudar alguma coisa na igreja, do que um rico fazer isso. É muito mais fácil. Então, irmão, isso é uma tristeza, porque, tá dizendo, quantas pessoas ricas tem por aí andando pelas ruas? Ricos mesmo, milionários. E eles passam ali, eu não falo aqueles drogados, ninguém vai dar dinheiro para os drogados para eles acabarem se matando, né? Você pode pegar eles, levar para uma casa de recuperação, cuidar deles, mas dar o dinheiro para eles ali é dar um tiro na cabeça dele. Mas quantas pessoas ricas tem aí? Andando nos seus carrões de luxo, que ele passa em cada esquina da cidade, tem um vendedorzinho de pipoca ali, com o carrinho dele. Tem um camarada vendendo uma tapiocazinha ali no carrinho dele. Tem outro vendendo cocada ali no carrinho dele. Por que eles não colocam no coração, rapaz? Todo mês eu vou passar aqui e vou dar R$1.000 aquele camarada ali. Tá vendendo pipoca ali. Ou aquele que tá vendendo cocada. Ou então aquele ali que tá vendendo tapioca. Eu vou dar R$1.000 a ele todo mês. Eu posso dar, eu vou dar, eu quero dar. É um trabalhador, é um esforçado. Eu vou dar. Todo mês eu vou passar aqui tal dia e vou dar essa ajuda para ele. Mas não fazem isso, não fazem. Pelo contrário. Se ele for comprar uma cocada, a cocada for R$2, se ele der R$10, ele espera o troco e ainda conta, para ver se não vai faltando nada. São miseráveis, são mesquinhos, avarentos. E isso está dentro da igreja, meus irmãos. É uma vergonha, isso é uma vergonha. Isso é literalmente algo vergonhoso. Mas enfim, nós estamos aqui, né, para aprender a forma correta de contribuir. Se vocês ouvirem a pregação do dízimo e estão obedecendo direitinho, né, parar de dar o dízimo por obrigação, então eu espero também que ao ouvir essa pregação, vocês também obedeçam ela direitinho também, né, e façam essa oferta agora dessa forma como a palavra de Deus ensina, como a palavra de Deus orienta. Então é muito interessante, né, o que ele está falando, porque ele está falando, se tiver vontade, então cada um dá de acordo com o que tem, sem avareza, sem imposição, sem porcentagem, né, sem imposição de percentagem,
para que Deus possa receber. Não precisa estar lá calculando, opa, deixa eu ver aqui, 10%, não sei o que, 11%, vírgula, não sei o que, papapá. Não, cada um dá de acordo com o que tem, de acordo com o que tem, sem avareza, sem imposição de porcentagens, mas realmente com voluntariedade, com alegria, com amor. Isso assim Deus vai receber. Então, irmãos, é basicamente dessa forma, tá? Basicamente essa forma que a igreja contribuía, dessa maneira. Basicamente isso. É dessa forma, ou seja, tem que ser dado com alegria, com amor, de coração. Não pode ser dado com avareza, não pode ser dado com tristeza, não pode ser dado pela necessidade apenas. Independente da situação financeira, deve dar com generosidade. Às vezes, como nós vimos aqui, a oferta deve ser voluntária, às vezes acima até do que a pessoa pode fazer, de acordo com o que vem no coração. Deus colocou no coração e tem aquilo que nós temos que fazer. Então, assim como nós somos fervorosos, né? Como diz no versículo 7, como nós somos fervorosos na fé, no conhecimento, na palavra, no trabalho, no amor, então devemos também ser abundantes também na questão de contribuir, de ofertar. E não devemos só praticar, mas a prática da oferta deve ser movida pela vontade primeiro, tá? E deve haver vontade, mas também deve haver a prática, não só ficar na vontade, eu devia ter feito, podia ter feito, não, deve ter a vontade, praticar, tá? E deve ser dado de acordo com o que cada um tem e não com o que não tem. E será aceito se houver vontade, e será aceito também se houver a vontade de praticar, e será aceito se cada um der de acordo com o que tem e não com o que não tem, tá? Então é basicamente isso. Então a gente vê o quê? Que a oferta ela parte de um mover que vem no coração da pessoa. Um mover que vem do coração da pessoa. Então essas contribuições, elas serviam para quê, pastor? Para que esse dinheiro que entrava na igreja? Para quê? Esse dinheiro ia para onde? Essas contribuições iam para quê? Primeiro, irmãos, essas contribuições elas iam para ajudar os santos, né? Os santos da igreja, os irmãos necessitados. Diz aqui em 2 Coríntios 8, do 13 ao 15, diz assim: mas não digo isso para que outros tenham alívio e vós opressão, mas para igualdade. Nesse tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, o que pouco não teve de menos. Então isso era para ajudar os irmãos pobres da igreja, para que não tivesse uns ali tendo muito e outros tendo de menos, não tendo nada. Então aqueles que tinham muito pegavam o que tinha, repartia com os que não tinham nada. E assim, não era para os que tinham muito ficar sobrecarregado, não, mas era para que houvesse igualdade, para que os outros que não tinham nada também viessem a ter alguma coisa para se manter. Então esse era o propósito. E outro propósito também, pelo qual era também dado a contribuição, era para sustentar também a obra missionária, né? Aqueles que faziam a obra do Senhor. 1 Coríntios, no capítulo 9, o capítulo 9, do verso 1 até o verso 14, é falando só sobre isso. Então nós vamos ler aqui do verso 4 até o verso 14. Primeiro nós vimos que esse dinheiro que entrava na igreja era para sustentar os irmãos pobres necessitados, tanto é que havia um ministério cotidiano na igreja. O que era o ministério cotidiano? O ministério cotidiano era as contribuições que eram trazidas aos pés dos apóstolos, aquilo era repartido com cada um de acordo com a necessidade de cada um. Então tinha aquela distribuição de alimento todo dia, né? Então instituíram até os diáconos por essa questão aí, para organizar essa questão. E o outro motivo pelo qual entrava esse dinheiro na obra era para sustentar aquelas pessoas que renunciavam aos seus trabalhos por uma direção de Deus para se lançar na obra completamente. Então 1 Coríntios 9, do 4 ao 14, diz assim, olha o que Paulo está dizendo: não temos nós direito de comer e beber? Ou seja, ele vem falando para a igreja que eles têm o direito também de comer e beber às custas da igreja. No verso 5, não temos nós também direito de levar conosco a mulher irmã, como também os demais apóstolos, irmãos do Senhor? Ou seja, nós não temos direito de ser sustentados pela igreja e também as nossas esposas? Verso 6, como também ele diz, os demais apóstolos, irmãos do Senhor e Pedro, porque Pedro, os demais apóstolos, irmãos do Senhor, né, não estavam mais trabalhando secularmente, estavam dedicados na obra, a igreja sustentava eles e suas esposas. É isso que Paulo está dizendo. Verso 6, ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar, porque os outros tinham deixado. E só eu e Barnabé não temos esse direito de deixar de trabalhar e viver, ser sustentado pela igreja? É isso que Paulo está falando. Quem jamais milita a sua própria custa? Aqui tudo ele está falando sobre a questão do dinheiro que é dado dignamente àquele que trabalha na obra.
Quem jamais milita à sua própria custa? Ou seja, você vai trabalhar e vai trabalhar às suas próprias custas? Não. Ele diz, ninguém milita às suas próprias custas. Quem planta uma vinha não come do seu fruto. Ou quem apacenta o gado não bebe do seu leite. Se ele fala do direito que ele tem da igreja sustentar ele. Digo isso segundo os homens ou não diz também a lei o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito, não atará a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente isso por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar na esperança, e o que debulha deve debulhar na esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, seria muito de vós colhermos as coisas materiais? O que Paulo está dizendo? Você entendeu? Paulo está dizendo, se nós estamos dedicando a vida para ensinar vocês o caminho de Deus, pregar para vocês o evangelho, para doutrinar vocês, para conduzir vocês no caminho da salvação, então seria muito vocês sustentar a gente com os bens materiais de vocês? Seria muito vocês, dos recursos de vocês darem uma parte para nós e nos sustentarem com isso? Inclusive lá em Gálatas, no capítulo, deixa eu ver aqui, em Gálatas, no capítulo 5, se eu não me engano, o apóstolo Paulo diz assim, verso 6, capítulo 6, verso 6, o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então Paulo está dizendo aqui, aquele que é instruído na palavra, isso é o discípulo, é o crente, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Quem é que o instrui? É o pastor, é o dirigente da igreja, é o presbítero, é aquele que está ali exercendo, dirigindo aquela congregação. Então ele diz, aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Isso Paulo está ensinando lá para a igreja da Galácia, que eles devem repartir os seus bens com aquela pessoa que está instruindo eles, porque ele está sendo dedicado na obra, então para que ele se dedique mais na obra, a igreja possa dar o sustento dele, dar o salário que lhe é devido, repartir com eles os seus bens. Então Paulo diz aqui, voltando para 1 Coríntios 9, no verso 11, 10 e 11, ele está dizendo, né, que ninguém lavra, alguém que lavra na esperança de debulhar, né? Quem debulha na esperança de ser participante. Ele disse, nós semeamos, plantamos para vocês as coisas espirituais, ou seja, a palavra de Deus, o reino de Deus, seria muito que de vocês nós colhêssemos as coisas materiais, ou seja, que vocês dessem o nosso sustento? Sim. Se outros participam deste poder sobre vós, muito mais justamente nós. Ou seja, Paulo diz, tem outras pessoas aí que estão participando desse poder, ou seja, que estão sendo sustentados pela igreja, que estão recebendo o salário da igreja. Inclusive, Paulo diz em outro momento, aos Coríntios, que eu rejeitei a igreja dela recebendo salário para cuidar de vocês de graça. Então, Paulo fala isso. Por quê? Porque era comum essa prática, as igrejas darem o sustento, né, o salário dos líderes, dos dirigentes das congregações. Mas ele diz no verso 12 ainda assim, mas nós não usamos esse direito, antes suportamos tudo para não pôr impedimento algum ao evangelho de Cristo. Então o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que é um direito que eles têm de receber, mas Paulo abriu mão disso, por algumas questões pessoais. Ele abriu mão de receber esse salário, mas ele disse que é um direito que os obreiros têm, que é um direito que os dirigentes das congregações têm. Então, e ele diz assim no verso de número 13, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Ou seja, aqueles que administram o que é sagrado, que estão ali liderando, organizando as coisas sagradas, eles se alimentam do que é do templo, ou seja, daquilo que entra como oferta no templo. E o que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar? Verso 14, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam também do evangelho. Então Paulo relembra as palavras do Senhor Jesus, que o obreiro é digno do seu salário, aquele que anunciou o evangelho, viva também do evangelho. Então o dinheiro que entrava na igreja era destinado para essas duas finalidades pelo menos. A primeira, sustentar os pobres e necessitados da igreja. A segunda, sustentar a obra missionária. E os pastores, os presbíteros, né, como ele chamava de anciãos, presbíteros ou pastores, isso depende de cada congregação, alguns chamam de ancião, outro de presbítero, outro de pastor, mas enfim, a mesma função. Então Paulo fala que o dinheiro que entra na igreja é para esse propósito. Para esse propósito, é para sustentar missionários que vão percorrer o mundo fazendo missões, sustentar os dirigentes das igrejas locais, né, e sustentar os pobres necessitados da igreja. Tá? Agora preste bem atenção, irmão, não fala aqui de viver uma vida luxuosa, arregalada. Ele fala do sustento, né, uma quantidade que dê, de fato, para sustentar o obreiro e a sua casa. Então era isso. 1 Timóteo 5,17, ele fala ainda também,
para que também servia, né? Era usado também o dinheiro. Ele diz, 1 Timóteo 5,17, os presbíteros, né, que era o pastor, né, o ancião da igreja, que governem bem, sejam estimados por digno de duplicados honorários, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque está escrito, não ligará a boca ao boi que debulhe, digno é o obreiro do seu salário. Então Paulo está falando aqui que os presbíteros, né, que dirigem a igreja, a congregação, eles sejam dignos, estimados por dignos de duplicados honorários, ou seja, que a igreja não deve ser mesquinho quanto ao sustento do presbítero, a igreja não deve ser mesquinho, avarento quanto ao sustento do obreiro que está ali tomando conta daquela igreja, apacentando aquele rebanho, porque ele diz no verso 18, 1 Timóteo 5,18, não ligará a boca ao boi que debulhe, digno é o obreiro do seu salário. Então Paulo lembrava sobre isso. Então era essa a finalidade do dinheiro que entrava na igreja, e deve ser essa a finalidade hoje, deve ser. Eu sempre digo que o modelo da igreja sempre foi e sempre será a igreja de Atos, a igreja de Atos. Então, sempre foi e sempre será. Então, amados, então nós aprendemos aqui, né, a forma correta de contribuir, que deve ser com generosidade, com amor, com voluntariedade, sem obrigação, sem medo, sem opressão, sem ser coagido, mas contribuir com amor, com alegria, com voluntariedade, com generosidade. Nós aprendemos isso. E para que servia? Ia para onde esse dinheiro? Para que servia? Agora eu quero mostrar para vocês, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, exemplo de generosidade, de voluntariedade na obra do Senhor. Tá? Então vamos lá para, primeiro no Antigo Testamento, lá no 1 Coríntios, aliás, perdão, 1 Coríntios no Antigo Testamento, 1 Crônicas, capítulo 29. Vamos ler. Vamos ver aqui exemplos da voluntariedade do povo, quando o povo foi convidado a ser voluntário para ajudar a obra que Deus queria que fosse realizada. O povo foi convidado, apresentaram para o povo a obra que Deus queria que fosse feita, e o povo foi convidado a contribuir voluntariamente para essa obra. Então vamos ver como é que o povo procedeu de uma forma voluntária. Tá? Vamos ver o que a generosidade do povo, a voluntariedade do povo em ajudar e a alegria em contribuir com a obra. 1 Crônicas 29, do 1 ao 9. Disse mais o rei Davi a toda a congregação. Davi está preparando para construir o templo. Salomão, meu filho, é o único a quem Deus escolheu. Ainda é moço e tenro, e esta obra é muito grande, porque é palácio não para homens, senão para Deus. Eu, pois, com toda a minha força, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as obras de prata, e cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, e pedra sardônica de engaste, pedras de ornato, e obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas, e pedras de mármore em abundância. Vamos lá. Ainda da minha própria vontade, para a casa do meu Deus, a minha própria vontade, preste atenção, para a casa do meu Deus, ouro e prata particular que tenham demais, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro de Ofir, que era o ouro mais fino que tinha, 7.000 talentos de prata purificada, a melhor prata que tinha, para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro e prata para os objetos de prata, e para toda a obra de mãos de artífice. Quem, pois, está disposto, aí Davi vai e convida o povo. Ele fala o que ele fez, né? Era para construir o templo lá, que era conhecido como a casa de Deus. Hoje nós não temos mais a casa de Deus hoje. A casa de Deus hoje somos nós, mas naquele tempo era o templo lá de Salomão, né, que Salomão construiu. Então, mas hoje a obra é diferente. Eu estou só dando o exemplo do que é voluntariedade em ajudar a obra que Deus quer que seja feita. Então, esse exemplo de voluntariedade, que o povo foi voluntário para ajudar a obra que Deus queria que fosse feita naquela época. Então, o exemplo de voluntariedade deve ser feito para ajudar a obra que Deus quer que seja feita hoje, tá? Então ele diz, quem pois, verso 5, parte B, quem pois está disposto a encher a sua mão para ofertar hoje voluntariamente ao Senhor? Encher a mão quer dizer trazer bastante. Quem está disposto hoje a encher a sua mão e oferecer voluntariamente para a obra do Senhor? Ele não estava obrigando ninguém. Tá vendo? Olha, pessoal, eu estou precisando de pessoas que encham as mãos para trazer para ajudar a obra do Senhor, mas voluntariamente. Então ele não estava obrigando ninguém a fazer, não estava ameaçando ninguém a fazer. Ele era o rei, mas ele não estava ameaçando ninguém.
Estava convidando, estava falando da necessidade que tinha e estava convidando o povo a agir voluntariamente. Verso 6 diz: então o chefe dos pais, os príncipes das tribos de Israel e os capitães dos milhares, das centenas, até os capitães da obra do rei voluntariamente contribuíram voluntariamente. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dracmas, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de cobre e 100.000 talentos de ferro. E os que se acharam com pedras preciosas as deram para o tesouro da casa do Senhor, na mão de Jeiel, o Gersonita. E o povo se alegrou. Olha o verso 9. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Então, o que ele está dizendo? Que o povo se alegrou do que deram voluntariamente, com o coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor. Então, quer dizer, houve grande alegria, porque o povo deu voluntariamente e foram generosos. E agora Davi está aqui, fazendo uma oração, meu irmão, que me deixa maravilhado. Ele fala aqui, do verso 14 até o verso 17, assim: porque quem sou eu? E está orando a Deus. Quem sou eu e quem é o meu povo, que tivéssemos poder para dar tão voluntariamente, dar semelhantes coisas, porque era muita coisa. Porque tudo vem de ti, da tua mão te damos. Ele reconhecendo que vinha de Deus. Senhor, quem somos nós para te dar tão voluntariamente tantas coisas? Porque já vem da tua mão e nós te damos da tua mão. Verso 15: porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não há outra esperança. Senhor Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é tua. E eu bem sei, Deus meu, que provas os corações e que da sinceridade te agrada. Eu também, da sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Então Davi falava aqui o quê? Que toda a abundância que eles tinham preparado para edificar aquela casa, né, vinha da mão de Deus. Já era dele, já vinha da mão dele. Porque Davi reconheceu que tudo que nós temos vem do Senhor. E ele diz: eu sei, meu Deus, que tu provas o coração e da sinceridade te agrada. Então, ou seja, Deus olhou para o coração de cada um, como cada um contribuiu. E Deus se agradou da sinceridade. Ele diz que voluntariamente deu todas essas coisas, e o povo também deu todas essas coisas voluntariamente com alegria. Então nós vemos aqui que as pessoas elas deram muito para ajudar, e isso voluntariamente. Lembrando, irmãos, que isso aqui é do Antigo Testamento, tá? Para construir o templo de Salomão que foi destruído. Eu estou só usando um exemplo do que é generosidade, quando o povo era convidado a fazer algo para a obra do Senhor. Vamos ver agora Êxodo 35. Gênesis, Êxodo, o segundo livro, né? Êxodo capítulo 35. Está escrito assim no versículo 4 e o versículo 5 primeiro. Falou Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo... Moisés tinha falado com Deus. Agora Moisés chega à congregação dos filhos de Israel, ele diz o seguinte: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que vocês têm uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará por oferta alçada ao Senhor, ouro, prata e cobre. O que é isso? Moisés recebeu a direção de Deus e agora ele passa para o povo. Olha, pessoal, Deus disse que é para cada um que o coração se sentir voluntariamente disposto a trazer oferta alçada ao Senhor. Que era uma oferta alçada? Porque o dízimo já era obrigatório, já tinha sido instituído como lei. Agora a oferta alçada era uma oferta além do dízimo, ou seja, além do pessoal dar o dízimo, que era obrigatório para o judeu. Agora Deus pede a eles uma oferta alçada, que é uma oferta voluntária, uma oferta espontânea, além do dízimo que ele já dava. Só que ele disse que era aqueles a quem fosse movido o coração. Ele também não está obrigando. Ele também não está pressionando as pessoas a dar. Tá? Então no verso 20 até o 22, como o povo reagiu diante do que Moisés pediu? Toda a congregação dos filhos de Israel saiu diante de Moisés. E veio todo homem a quem o seu coração se moveu. Ou seja, todo mundo foi embora. Aí depois voltou todos os homens a quem o coração se moveu. E todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu. E trouxeram oferta alçada ao Senhor, oferta voluntária, para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço e para as suas vestes santas. Assim vieram homens, mulheres, todos dispostos de coração. Amém. Então,
Ele diz que aí foram embora para casa, primeiro, depois voltaram, todo homem a quem moveu-se o coração, a quem foi impelido pelo Espírito a fazer. E todos vieram voluntariamente, dispostos de coração. Então você está vendo? Isso que é exemplo de generosidade. Aí o povo começou a trazer. E o povo começou a trazer, até que chegou um ponto que o povo estava trazendo tanto, mas tanto, que precisou os líderes procurar Moisés. Diz assim no verso 3, do capítulo 36 de Gênesis, de Êxodo, aliás. Êxodo 36, verso 3. Ó, tomaram, pois, diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do Senhor, do santuário, para fazê-la. E ainda eles lhe traziam cada manhã a oferta voluntária. Eles trouxeram e continuavam trazendo cada manhã. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e disseram a Moisés, os pedreiros, os carpinteiros vieram a Moisés, falar com Moisés, dizendo o quê? O povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse. Então mandou Moisés que fizesse passar uma voz pelo meio do arraial, né, o ajuntamento do povo, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha um material bastante para toda a obra que havia de fazer e ainda sobejava. Então, você observe que quando o povo foi movido, foi convidado a ofertar voluntariamente, não precisou eles estarem lá, pessoal, por favor, não. Eles falaram uma vez, olha, vamos fazer isso para a obra do Senhor. Então eles foram movidos voluntariamente, espontaneamente, o espírito deles foi movido a trazer a oferta, a contribuição, a ajuda. Tá? Então trouxeram aqui, o que marca aqui nesse texto de Moisés, é que o povo foi muito mais, o povo trouxe muito mais que o que precisava, e trazia direto, e foi preciso Moisés dizer, olha, está proibido de trazer. Tão voluntário e espontâneo o povo era. Certo? Aí eu lhe faço essa pergunta, irmão, nós estamos sendo assim? Por quê? O dízimo não é mais obrigatório. Não, o dízimo não é mais obrigatório. Deus não recebe nada por obrigação. Mas nós estamos sendo voluntários? Nós estamos sendo espontâneos? Nós estamos sendo generosos? Ou nós agora nos tornamos mesquinhos, avarentos, coração fechado? Então, amado, nós temos que entender isso. Nós temos que compreender isso. Essa palavra que eu estou explicando para vocês é uma palavra fiel e verdadeira. Nós temos também um exemplo de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Tem gente tão avarenta que talvez não vai nem aguentar ouvir a mensagem até o final. Não vou ouvir essa mensagem até o final não, porque de repente Deus toca no meu coração para fazer alguma coisa pela obra dele, e aí eu não vou fazer, eu não quero fazer. Então tem gente talvez tão avarento que talvez vai desligar o celular, o rádio, né, que está ouvindo antes de terminar a pregação. Mas a doutrina tem que ser pregada. Eu estou pregando. Então, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, mostra também um exemplo da igreja primitiva, de generosidade, de voluntariedade. Em Atos 4, verso 34, ele diz assim: não havia, pois, entre eles necessitado algum, embora haviam pobres, mas não necessitados. E por quê? Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que foi vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma propriedade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então, irmão, olha, o que chama a atenção aqui, a voluntariedade de Israel na antiguidade, o povo que era tocado, movido espontaneamente a ajudar, e agora no Novo Testamento, a mesma prática de voluntariedade era feita pela igreja. Eles vendiam o que tinham, não havia necessidade na igreja, Os necessitados da igreja eram todos socorridos, porque os que tinham propriedades vendiam e traziam o dinheiro e ajudavam a obra, e ali colocava aos pés dos apóstolos, e os apóstolos repartiam de acordo com que cada um tinha necessidade. E como nós vimos, né, servia também para sustentar a obra missionária, para fazer a obra missionária e ajudar os irmãos pobres necessitados. E repartia-se a cada um de acordo com que cada um tinha necessidade. Então, que chamou a atenção aqui, que até o irmão Auricélio observou isso, muito bem observado, que um levita natural de Chipre, um levita, que era para estar recebendo dízimo, né?
que era para estar recebendo o dízimo. Ele, na verdade, vendeu a propriedade que ele tinha, trouxe o dinheiro e deu para os apóstolos, para ajudar a igreja. Então, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós aprendemos que o dízimo não é obrigatório. Muitos deixaram de dar o dízimo porque não ser obrigatório. Mas, na verdade, alguns já tinham deixado de dar mesmo porque eram avarentos. Outros, ao descobrir que o dízimo não era obrigatório, também pararam de dar, também, não por amar a doutrina, mas também por serem avarentos. Tudo bem, aí você está obedecendo a doutrina do dízimo. Ou por avareza, ou sem avareza, você está obedecendo. Mas agora eu lhe pergunto, você vai obedecer isso aqui também? Quem de nós está sendo generoso assim com a obra de Deus? Quem de nós, irmão, temos vendido propriedades para trazer para a obra do Senhor? Quem de nós temos vendido propriedade depositada aos pés dos apóstolos, no caso lá, aos pés dos dirigentes da igreja de hoje, para ajudar a obra do Senhor, os irmãos missionários, a obra, enfim. Quem tem feito isso? Você sabe quem está fazendo isso? O povo, por exemplo, algumas pessoas da Igreja Universal vendem alguma coisa que tem e levam para a igreja. Mas por que eles fazem isso? Não é nem por amor, nem por voluntariedade, nem por espontaneidade. Muitos deles fazem simplesmente pela ganância que o pastor disse que eles iam receber muitas vezes mais. E isso está errado, está errado. Então, irmãos, essa é a doutrina de ofertas voluntárias, que é como a igreja vivia. Era assim que a igreja vivia. Era assim que a igreja ofertava. Não tinha nada por obrigação. Era com amor, era com alegria, era com generosidade, era com voluntariedade. Esses homens aqui não estavam vendendo o que tinham, trazendo para a igreja, não era esperando 10 vezes mais. Ou não era com medo do devorador. Não existia essa doutrina de dízimo dentro da igreja. Não era, era simplesmente pelo amor, pela volição. Eles eram movidos, tocados para fazer isso. Eles tinham a alegria de fazer, o amor de fazer. Mas os crentes de hoje não. Quanto mais puder ajuntar, ele junta. Quanto mais puder ajuntar, ele junta. Então, irmãos, olha, eu quero lhe dizer, se nós queremos ser a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, essa doutrina também, essa palavra também de oferta, ela se enquadra também para a nossa vida. Nós precisamos parar de ser mesquinhos. Precisamos parar de ser avarentos. Precisamos parar de ser hipócritas. O que tem muito em nosso meio, irmão, é hipocrisia. Ô, pastor Jardel, é verdade, o dízimo não é obrigatório. Sim, meu irmão, não é obrigatório, mas o que é que você está fazendo pela obra? É, pastor Jardel, é verdade, pastor Jardel. Desce o rei aí, pastor. Bate mesmo, prega mesmo aí. Vai, pastor, vai. Manda ver, manda ver. É isso mesmo. Não é obrigatório, não. Negócio de envelope aí, toda enrolação. Mas e você, filho? O que é que você está fazendo? Tudo bem, não é obrigatório. Mas você está fazendo, você está sendo voluntário. Você está sendo espontâneo. Você está dando realmente de coração para a obra. Ou não, você não faz nada significativo pela obra financeiramente. Eu quero dizer a vocês, irmão, que toda contribuição que entrava na igreja era de ofertas voluntárias. Não tinha bingo, não tinha rifa. Não tinha bingo, não tinha rifa, não tinha... o que mais? Não tinha leilão, não tinha nada disso. Era oferta voluntária. Não tinha jantar, vamos vender um jantar. Não tinha bazar, não tinha lanchonete. Nada disso. Tudo que entrava na igreja era de ofertas voluntárias. Pelo contrário, as lanchonetes lá era tudo de graça para os irmãos, né? Os bazar lá era tudo de graça para os irmãos. Não tinha nada vendido. Era tudo de graça. Então eu pergunto, nós estamos fazendo isso, irmão? Reveja isso. Se você parou de ajudar a igreja porque o dízimo não era obrigatório, sim, tudo bem. Mas entenda, você não tem que parar. Você deve continuar ajudando. Então, irmãos, essa é a forma correta de contribuir. Essa é a doutrina correta. Não havia apelações. Não haviam promessas de multiplicação. Simplesmente as pessoas traziam e ajudavam por amor e alegria. Eu espero, amado, que essa palavra ela chegue no teu coração e ela ilumine os teus passos, tá? Para que você não venha ser uma pessoa mesquinha, avarenta, mas entender a prática do amor, a prática da adoração em espírito em verdade, a prática da voluntariedade, da alegria de ajudar, de contribuir com a verdadeira obra do Senhor, tá? Então, que Deus coloque essa palavra no seu coração em nome de Jesus.